Continuamos o nosso tópico sobre Martinho Lutero. Anteriormente eu falei de algumas passagens dos livros que ele escreveu, aonde ele rejeita as leis, né, que Moisés recebera de Deus no deserto. Então aqui vamos analisar em cinco pontos esses mesmos textos. Primeiro, o que foi ouvido direto de Deus não foi a Torá inteira, mas apenas os chamados 10 mandamentos, ou os 10 pronunciamentos, que na verdade são os 10 pronunciamentos. A Torá inteira foi sendo dada durante o tempo em que o povo de Israel caminhou no deserto. Veja, quem acha que a lei se resume nos 10 mandamentos é lê do engano. Nós temos 613 leis dentro da nossa Bíblia, dentro da nossa Torá. E Moisés foi escrevendo ela dia após dia, ao passar do tempo, tá? Não foi uma única... Deus não chegou para ele, toma meu filho, toma tudo. Não. Paulatinamente, gradualmente. É como se fosse tomar um medicamento. Você tem que tomar dose por dose, para que no final você obtenha o sucesso do seu tratamento. A mesma coisa é a lei. Você vai recebendo passo a passo, para no final você entender toda a lei do Eterno. Continuamos. Ao dizer que os gentios não ouviram os 10 pronunciamentos direto de Deus, que Moisés não está ligado aos gentios por causa de Êxodo 20, versículo 1, em que Deus não tirou os gentios do Egito, Lutero não deve ter lido que saiu uma mistura de povos, representando as 70 nações junto com Israel, e que essa mistura ouviu o pronunciamento, tanto que essa mistura estava junto a Israel após o pronunciamento. Êxodo 12, 38, Números 11, 4. Eu falei recentemente sobre isso, que junto com Israel, quando saíram do Egito, saíram 70 nações. Vemos que existe, na entrega da Torá, existe que Moisés é chamado para Deus para receber a Torá. E ele chama consigo 70 anciãos, representando cada nação, a ficar no pé do monte. Ou seja, Moisés recebe a lei e a transpassa para todos. E ali estão 70 homens representando as suas nações. Veja bem, o Eterno deu a sua Torá aonde? No deserto. Deserto, segundo a lei humana, é um local internacional. Deserto é um local onde não tem dono. Ninguém é dono do deserto. Portanto, a lei foi dada no deserto, representa que a lei é para todos, não é para uma única nação. Se a lei fosse exclusiva de Israel, ela seria dada aonde? No Brasil? Não, ela seria dada em Israel. Deus ia levantar Moisés em Israel, ou levá-lo até Israel, e nos seus territórios de Israel, ele iria entregar a lei. Opa, a lei foi dada em Israel, é para os israelitas, ou os israelenses. Ok? Mas não. Deus deu a Moisés no deserto, numa área onde não tem uma nação dona, onde todos estão de igual forma e maneira. Portanto, não existe no deserto aquela disputa pela área. Esse território é meu, esse território é meu. Não, o deserto é de todos. Então, pensando assim, trazemos a ideia. Moisés recebe a lei no deserto e ele transmite-a para todos que estão, inclusive gentios. Ok? Continuamos. Ao dizer que Moisés foi intermediário somente do povo judeu e que Deus endereçou a Torá somente para Israel, Lutero comete 2 erros. O primeiro deles é que há 3 tipos de estrangeiro que a Escritura menciona: os que vivem em suas próprias nações, os quais, via de regra, eram idólatras,
o peregrino e o imigrante. Quais são? Aí vamos lá, você tem a primeira referência, o idólatra. Êxodo 12, 43, Levíticos 22 a 25. O peregrino, Ger Toshav, Êxodo 12, 45, Deuteronômio 14, 21. E o Ger Tzedek, Tzadik, Êxodo 12, 48 e 49. Assim, um estrangeiro poderia entrar na aliança e cumprir a Torá, devendo ser considerado como o natural da terra. Consequentemente, o segundo erro foi que o Eterno não estabeleceu a Torá somente para Israel. Antes, ela é extensiva aos gentios, Levíticos 18, 26, Isaías 56, 2, 7, Romanos 2, 17 e 29. Yeshua refuta Lutero no ponto em que este diz que o governo de Moisés terminou quando o Messias veio. Só você ver Mateus 5, 17 a 19. Eis que não vim abolir a lei nem desfazê-la, e sim cumpri-la, até que o céu e a terra passem, nada, nem um iode passará da lei. Quando Lutero declarou que a Torá não tem mais vínculo para conosco porque foi dada apenas ao povo de Israel, parece que ele ignorou o fato de que nunca os gentios cumpriram a Torá como uma sociedade. Então, as nações nunca haviam se vinculado à Torá, mantendo-se sempre distante. Contudo, através do Mashiach Yeshua, os gentios são aproximados da comunidade de Israel e enxertados nela. É só analisarmos Efésios 2, 11 a 22 e Romanos 11, 16 a 24. Os gentios que se aproximam vão aprendendo sobre a Torá passo a passo. Só vermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Veja, Lutero, por mais que ele tivesse uma ideia de liberdade, de se libertar dos conceitos da Igreja Católica, ele ainda, mesmo assim, continua desfazendo da Torá. Ele continua implantando a lógica e ideia de que a Torá já não serve mais. Ele tenta abolir a Torá. Mas como pode ele, um mero homem, como ele mesmo falou anteriormente, como nós lemos, que não usássemos o nome luteranos, porque ele não morreu por ninguém na cruz? Aí como é que pode? Esse mesmo cara hoje tenta dizer para você e para mim que a Torá não pertence mais a nós, é do povo de Israel. A Torá de Moisés, não devemos seguir Moisés. Mas se o cara que falou aquilo, ele diz que devemos olhar Cristo, Jesus, mas Jesus disse em Mateus que não veio desfazer da lei. Como é que pode eu ainda acreditar nele, se ele está contradizendo o próprio Cristo? Então, é importante sempre estudarmos o profundo das Escrituras. Existem diversos pensadores, diversas pessoas que apresentam teologias, interpretações teológicas para os textos que, se nós olharmos com a ótica verdadeira, aquela ótica de adoração a Deus, buscando conhecer o contexto bíblico, a história do povo que está sendo inserido na leitura, no caso da Bíblia, está se referindo ao povo de Deus, Jerusalém, Israel. Se nós pararmos para analisar o contexto junto com a sua tradição, com a sua prática, com a sua interpretação de texto pessoal daquele momento, daquela época, nós não teríamos tanta confusão bíblica hoje. Eu costumo dizer, irmãos, que se você pega a Bíblia para estudar, mas se você tenta colocar a sua interpretação de texto
ocidental, num livro que foi escrito por um povo que tem uma visão oriental, você vai entrar em conflito. Sabe por quê, irmãos? É simples. O povo oriental, ele tem uma interpretação textual diferente do povo ocidental, a ponto de que você fala algumas palavras e você tem uma definição completamente diferenciada. Um exemplo claro, para a gente poder finalizar esse vídeo, está no livro de João, onde fala que no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Muitos tentam colocar esse texto como sendo a base para que Yeshua venha ter sido um Deus, assim como é Adonai nosso Deus. Porém, não tem lógica essa afirmação, mediante ao fato de que, se você analisar esse texto com a visão oriental, você vai entender. O que é o verbo? O verbo é uma palavra. E antes dessa palavra ser proferida, ela está onde? Dentro do nosso coração e da nossa cabeça, nossa mente. Então ela faz parte de nós. Então ela está em nós. A partir desse princípio, ela ainda é a nossa pessoa. A partir do momento que você fala, o verbo se torna o quê? Se torna popular, pública. E todos têm o acesso ao que você falou. Então, trazendo a visão para esse texto que eu acabei de citar, Yeshua, ele não poderia ter sido Deus, como muitos querem dizer, pois ele ainda é o verbo. Tipo, faça, seja. Né? O fato dele ainda não ter sido falado, ele ainda era uma palavra que estava dentro do consciente do eterno Deus. Então, a partir do momento que Deus falou, seja, haja, a coisa acontece. Aí se materializa aquilo que foi pensado, aquilo que foi desejado. Então, essa diferença é grande, pois aqui, do nosso lado ocidental, nós temos a visão de que estar com ele, ser ele, é a mesma coisa. Né? O fato de meu pai e eu sermos um, como o próprio Mashiach fala, ele está querendo dizer que ele e o pai é a mesma pessoa. Não, não é isso. É interpretativo. Entendeu? E a mesma questão é aqui, com relação às teologias e a teologia de Lutero. Porque ele começa a colocar todos e tudo no mesmo saco. E aí, meu amigo, começa a confusão. Bem, por hoje é só. Próximo vídeo vamos falar sobre Urim Zwingli, outro ícone da Reforma Protestante. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo vos abençoe, assim como tem me abençoado. Desejo do fundo da minha alma e do meu coração que todos nós estejamos juntos nessa caminhada. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa para trazer, algum pensamento, algum texto para a gente analisar, leve para o grupo, faça isso. Vamos movimentar o nosso grupo, Techuvá LaTorá. Façamos esse trabalho com muito carinho, com muito apreço. Desejo para todos um Shavua Tov, uma semana maravilhosa, que o eterno nosso Deus possa fazer prosperar todas as obras de nossas mãos. Assim te agradeço em nome de Yeshua e te desejo, no nome do nosso Messias Yeshua, tenha uma grande semana. Dia de bênção! Shalom, shalom!